Estou aqui no canal Experiência com Deus, né? Vou estar entrevistando agora o pastor Maurício. Ele vai estar contando um pouco da sua experiência que teve com Deus. Pastor Maurício, fica à vontade, tá? Pode contar a sua experiência. Amém. São 10 anos de experiência com Deus, né? Desde que eu voltei para a presença dele, pastor. Deus tem feito a gente correr de muitas formas. Sim. E uma delas é para que eu melhore muito. Sim. Né? Mas eu vou contar uma experiência que eu tive já faz um tempo atrás, antes da pandemia, quando Deus colocou no meu coração e da minha família que nós tínhamos que dormir no altar, porque nós tínhamos que fazer um propósito com Ele para nós conseguirmos um bem. Sim. Né? E nós dormimos, eu e minha família dormimos uma semana no altar, né? Sem faltar um dia, né? Nem por doença, nem por nada fazia com que nós pudéssemos sair desse propósito. Sim. E nós dormimos uma semana no altar do Pai, né? E depois dessa semana acabada, as coisas começaram a ficar cada vez mais difíceis, porque a gente morava de aluguel, a pandemia estava chegando, mesmo tendo um empreendimento que era a venda de marmita e tudo mais, nós não estávamos mais conseguindo viver dessa forma, né? O dinheiro estava pouco, tudo mais. E nós decidimos ir embora de Belém, né? Começamos a vender nossas coisas, começamos a colocar para vender e de repente uma pessoa chegou com a gente e diz assim, ó, eu tenho uma casa para vocês, né? Sim. Eu tenho uma casa para vocês. E aí nós ficamos assim até assustados, fomos olhar a casa, né? E ele disse assim, eu passo para vocês sem problema nenhum, vocês vêm para cá, né? Uma casa toda pronta, né? Lajotada, né? Com uma bomba, um poço artesiano, né? Então, uma casa pronta para tu morar, totalmente pronta. E nós, nesse período, nós até ficamos assim, pois será que é pegadinha, né? Mas graças a Deus, né? Foi tudo passado no cartório, tudo feito da forma que tem que ser feito. Sim. Da forma correta. Deus entregou na nossa mão a nossa vitória, né? Mas mesmo assim ainda faltavam algumas coisas. Eu ainda estava desempregado, tinha que sustentar minha família. Tentamos continuar vendendo a marmita, mas ficou difícil, ficou distante, né? Nós fomos para um lugar mais distante, né? E ficou muito difícil. E nós começamos uma correria diferente, né? Eu entrei numa empresa e nessa empresa, quando eu estava trabalhando, quando eu estava em cima da moto, que eu trabalhava na minha moto, o pneu da moto estourou, eu caí da moto, né? E logo depois que o pneu da moto estourou e que eu fiquei parado em casa uns 2 dias, que eu fiquei meio ralado, veio a pandemia e me pegou, né? E as lutas se apresentando, né? E quando a pandemia me pegou, eu fiquei muito cabisbaixo, porque eu fiquei muito com medo. O medo não era eu, mas da minha esposa, da minha filha também contraírem essa doença, né? Que nós vimos acabou, né, com muitas pessoas, matou muitas pessoas, e eu fiquei particularmente com medo. Deus fez com que essa doença viesse me fortalecer, porque logo depois que eu sarei, que Deus me sarou dessa doença, eu fui chamado num abrigo de idosos para trabalhar lá. Amém, Jesus. Ele abriu as portas, ele começou a abrir as portas, escancarar as portas para mim de uma forma que... E ele me fortaleceu com isso, com essa doença ele me fortaleceu, porque eu entrava em quarto de idosos que já estavam com a doença, que logo depois vieram a falecer, né? Então eu entrava em contato com elas, sim, elas tossindo e sem nenhum tipo de proteção. Então assim, Deus me fortaleceu muito, né? Além de me dar o que eu queria, que era a nossa casa própria. Logo depois, meu pai adoeceu, minha mãe também ficou meio debilitada, né? Nós conseguimos vender a casa lá e vir mais para próximos a ele.
Sim. Foi quando nós chegamos aqui na igreja Porta Formosa, né? E fomos acolhidos pela pastora Ângela. Esse ano eu tô indo, eu sou postulante, né? Vou tirar minha credencial de pastor realmente. Glória a Deus. Né? E Deus tem feito assim maravilhas aqui nesse lugar. Deus tem me guardado, me protegido, Deus tem aberto portas, Deus tem me entregado assim pessoas maravilhosas, né? Companheiros de ministério como o senhor, pastor Furtado, pastor José, pastor Gerson, então assim, e vários outros que estão aqui, né, que me ajudam muito, que me receberam de braços abertos, né? E eu agradeço muito a Deus porque de tudo Ele tem me guardado, Ele tem me livrado, Ele tem me sustentado, né? E uma coisa que eu sempre digo para minha esposa, tudo pode acontecer, mas Deus, eu nunca deixarei a presença do Pai. Amém, Jesus. Pastor Maurício, Deus abençoe o teu ministério. Amém. Eu tenho certeza que Deus tem coisas melhores ainda para ti. Amém. Né? Que porta não, mas também o Senhor já está se abrindo para a tua vida. Aleluia. Amém. Jesus. Deus abençoe. Faça um like, compartilhe, alcance vida, né? Seja um missionário, divulgue a palavra, propague a palavra de Deus. Em nome de Jesus.